Nick Lacey in the house. CGS. Hoje eu quero mostrar. Hoje eu quero mostrar. Thank you very much. Saudações a todos, estão ligados ao programa Mosplay. Já sabe que meu nome é Dick Lacey e aqui só aparecem lendas. Antes de dizer que se está a assistir este vídeo, que continue. Hoje temos uma pessoa super especial que fez parte daquela seleção que esteve na primeira aparição de um cano ao nível de seleção de Moçambique em 1986 no Egito. Falo nada mais, nada menos de Ahmad Shababi. Está no programa Mosplay para contar a sua história, mas volto a repetir, estamos com alguém que fez parte da primeira presença da Seleção Nacional de Moçambique num CAN em 86. Estamos com alguém que esteve na derrota dos Camarões aqui na Machava, creio que foi em 83, portanto já sabem. Hoje o programa é super especial, imperdível. Comecem agora a partilhar no Facebook, Instagram, WhatsApp, porque isto hoje está quente. Hoje isto está imperdível. Ahmad Shababi, muito obrigado pela sua presença. Em termos de seriedade e honestidade, és uma pessoa muito excelente. Gostei da tua certeza ao ouvir o programa, de se deslocar da sua casa até aqui na Manduca, onde muitos ter recusado esses convites porque o espaço é isto. Ahmad Shababi, como é que está? Eu estou bem, graças a Deus, mas antes de mais gostaria de ser eu a agradecer do fundo do coração por este convite, para termos este dentro de conversa aqui na sua televisão e dizer que tenho sido um seguidor assíduo das entrevistas que tem conduzido e que têm sido de excelente qualidade. Portanto, eu estou bem, graças a Deus. Bom, muito obrigado, Ahmad Shababi. Quando elogiam o programa, a minha pessoa fica sem jeito porque há muita coisa que nós atravessamos e às vezes temos tchuna para ligar para os convidados, então é muito sacrifício que nós fizemos cá e estamos felizes por isso. Ahmad Shababi, como é que surge a paixão pelo futebol? Bom, a paixão pelo futebol, eu nasci na província de Cabo Delgado, mais concretamente na cidade de Pemba, e para quem conhece a cidade de Pemba há um bairro muito famoso chamado Paquitequete, é onde os grandes jogadores lá do norte começaram a dar os primeiros pontapés na bola e eu não fugi a essa regra, e dali a nível oficial joguei para o clube Júniores do Clube Vasco da Gama de então Porto Amélia, na altura Pemba era Porto Amélia, depois a Associação Desportiva de Pemba, nos Séniores, que só fiz uma época nos Júniores. O Teste África foi após a equipa Teste África ter se sagrado campeã, a primeira equipa campeã nacional de Moçambique Independente em 76, e eu em 77 já estava na equipa Teste África, mas também só fiz uma época. Porque havia aqueles confrontos na altura na zona centro e na altura o Teste África, estando em Manica, era só uma província, Manica e Sofala. Hoje já são duas províncias, na altura era Manica e Sofala. Quer dizer que o Teste África jogava com as equipes de Sofala, portanto era uma só província, era um jogo na Beira, um jogo na Sualpe, no Chimoio. E depois do Teste África passei para o Sporting da Beira. Sporting da Beira, onde joguei até ser incorporado por serviço militar obrigatório, que me levou a Boane, onde fiz instrução básica, 6 meses, e posteriormente fui alocado ao Batalhão das Artes, que era o batalhão onde incluía a equipa de futebol, os pugilistas, Lucas Sinói e companhia, a banda militar, os atores de teatro, e também então fiz parte daquela equipa, aguerrida equipa do Macheja que iniciou e que muitos até diziam que nós fazíamos batota, que apanhávamos injeção de cavalo, doping, etc, porque corríamos muito, treinávamos muito, e é certo que de certa forma
tínhamos mais vantagem que Os outros os clubes. outros clubes, porque havia dificuldades no que concerne à alimentação, e então nós alimentávamos bem, mas treinávamos bem, mas eu acredito que, sobretudo, era disciplina. A disciplina era estritamente militar, então havia muita disciplina e todos os jogadores cumpriam com todas as tarefas dadas no campo, porque se não cumprisse era penalizado não só como atleta, mas também no quartel. Como militar, exatamente. Então ninguém queria passar por isso. E depois o clube que eu joguei mais tempo em Moçambique foi o Grupo Desportivo de Maputo. E eu tive muitas glórias também. E posteriormente também fiz parte da seleção da equipe nacional de Moçambique. De futebol. No desportivo, quais foram os momentos especiais? No desportivo, momentos especiais foi em 1983, onde era um campeonato nacional de 12 equipes. Ganhámos o campeonato, praticamente ao fim da primeira volta já éramos virtuais campeões de Moçambique. Por mais que perdêssemos todos os jogos na segunda volta, já tínhamos sagrado campeões. E nessa mesma época, ressalta-se que consegui obter 27 golos, que parece que até hoje é o recorde dos meus. Havia esquecido desse detalhe. Exatamente. O melhor marcador do Campeonato Nacional de Moçambique de todos os tempos. É verdade. No pelado! É verdade. E num campeonato de 12 equipes. Agora temos 16, mas jogadores nacionais marcam só 15 golos, É verdade. 12 golos. É verdade. Não, estamos com uma lenda. O melhor marcador desde 76 Desde 76. até 2021, ninguém bateu o recorde. O melhor marcador de todos os tempos. Meu Deus, jamais Shabab. Mas olha, Ilustre Tércio, eu queria dizer o seguinte. Por um lado eu sinto-me feliz Sim, por esse sim. feito, não posso negar, mas por outro entristece-me, porque eu sou homem de futebol. Sim. Né? Então, isso significa que há qualquer coisa errada, Que não está bem. sem querermos ser muito duros em críticas, há qualquer coisa que está errada no nosso futebol. Um campeonato, já houve 16 equipes, parece, já houve um campeonato de 16 equipes, o melhor marcador teve 11 golos ou 12. Em 2012 ou 13, o melhor marcador teve nada mais, nada menos que 8 gols. 8 golos. Então, quando se premia isso, eu penso que deveria se incentivar, essa é a minha opinião pessoal, por forma que puxasse pelos atletas, não premiar, por-se uma fasquia, se o melhor marcador não conseguir 15 golos, por exemplo, Não ganhou o prémio, melhor marcador, sim. Eu acho que deveria de incentivar os jogadores a fazer mais, acredito eu, porque ainda temos talento, Moçambique tem muitos talentos. E vamos falar dos bons momentos, os bons momentos do futebol moçambicano. Conte-nos primeiro aquela derrota dos Camarões da Machado. É verdade, foi um dia que jamais esqueceria. Eu de vez em quando, até hoje, quando fecho os olhos, de vez em quando estou sozinho, Prestado. ainda me recordo. Primeiro porque o nosso país, nós éramos, digamos, como se posso dizer, éramos bebês no que concerne à independência, em Exato. 83. E os Camarões eram, digamos, no ranking africano, eram o número 1. Sempre foram uma potência isso. Grande potência. Nessa altura, no ranking africano, era o número 1. E em 1982, por ironia do destino, eles tinham participado No campeonato mundial aqui Da Espanha. organizado em Espanha. Sim. E também importa realçar que eles não perderam nenhum jogo naquele mundial. É verdade. E foi a única equipa que bateu, na altura, a equipa que ganhou o campeonato mundial da Espanha em 82, que foi a Itália. A única derrota que a Itália teve foi com os Camarões. 0. Depois empatou com a Áustria, parece que empatou com a Alemanha, e vieram. Entretanto, depois disso, eles vieram a Maputo. Não sabiam nada sobre o futebol de Moçambique. E quando chegaram, por que eu digo isso? Porque eu falo francês. Importa realçar que falo francês, falo inglês, falo árabe, falo espanhol, falo italiano, falo português, macua, Coisa boa. que Swahili, então eu gosto muito de língua. Então, quando estamos a descer no túnel, e o capitão, que Deus o tenha, Teófilo Abegá, que foi um grande amigo meu depois daquelas 2 partidas, era um verdadeiro gentleman, um excelente executante, ele dizia, olhavam para nós, ele disse, rapaziada, em
francês, Sim. pensando que nenhum de nós... Entendi a língua francesa, sim. Olha, para não suarmos, está muito quente, vamos arrumar estes tipos em 15 minutos. Vamos pressioná-los a arrumar em 15 minutos. Espera, vamos depois olhar, 1-5-0 logo... Sim, gerir o jogo, dizer, vamos fazer os golos e está 15 minutos, tá? A gritar. Yeah. E eu expliquei os outros. Vocês sabem o que esse tipo está a dizer? Eu acho que, não sei se foi isso, mas acredito, o moçambicano tem... Aquela frase, vamos mostrar, yeah. Puxa, esse tipo está a dizer isso, vamos lá mostrar. E então, saí de cá fora. O estádio da Machava parecia um campo pequeno. Tão É cheio que verdade, está. cheio, abarrotado de gente. E a maioria das pessoas, nós quando vínhamos para o estádio, vinhamos do jardim até o estádio a pé. Estádio cheio. E havia aquela zona do marcador eletrónico. Deste lado que já não funciona. Aquilo chamava-se bancada de sueto. De agora Então cada vez que nós passássemos a bola entre nós, hoje gritam moleza, sim, sim. Mas antes era É que ele incentivava. de que maneira? Então nós chegámos, naquele dia estávamos super endiabrados. Não houve nenhum elemento da equipa que esteve abaixo dos 100%. Garanto-lhe que aquele dia parecia que tudo, os camaroneses começaram a discutir entre eles. E não é possível. É verdade. E numa dessas jogadas inicial, eu recordo-me, que foi uma tabela com o Carlton, e depois a tabela final foi com o Gil Guiamba, que jogava no Costa do Sol, também era um grande jogador, e fiz o primeiro gol. Aquilo foi como incendiar a Machava. E a partir dali, então, os camaroneses não se entenderam. Porque minutos a seguir também... O segundo gol. O segundo gol do Gil. E logo, minutos a seguir... O terceiro gol. O Costa fez o terceiro gol. E então veio o intervalo. Só que nós, na altura, os camaroneses, ali que se mostrou que eles eram mesmo uma potência. Eles viram que, em vez de nos confrontarem, puseram-se o seu reduto a defender no meio campo. E nós, a tocar a bola, o sueto, era uma forma, nós achamos, olhando para trás, por um lado foi um erro, porque podíamos ter carregado, se calhar podíamos ter saído com 5 ou 6, estavam desnorteados. Mas por outro, olhando também, havia pessoas que na altura Moçambique, dada a conjuntura social, havia abastecimento por família. Não sei se já ouviram falar isso na história. Abastecimento de família era uma família, um agregado familiar era distribuído certa quantidade de comida. Se acabasse, acabou. Já era. Sim. E então aquela gente toda, sair a pé, sem transporte, o estádio da Machava, e nós procurarmos presenteá-los com uma exibição de luxo. Aquela para mim foi a melhor exibição de todos os tempos. Seleção nacional. É verdade. Ao mais alto nível. Ao mais alto nível. E os camaroneses renderam-se. Vos deram a mão depois daquele jogo? Absolutamente, porque chegados a Camarões, sabe que nós, quando chegamos aos Camarões, no dia do jogo, aconteceram coisas muito estranhas. Primeiro, até às 11h30 o estádio Amadou Ahidjo, o nome do estádio lá, 110 mil espectadores. Meu Deus! 110 mil espectadores. Que nem a Metro da Machava. Não, o estádio da Machava é... 45, 42, máximo 45. Tem 3 anéis, 110. E abarrotaram além do limite. Porque a polícia depois lá para as 12 nós víamos eles a passarem na rua com megafones a dizer, olha, quem comprou bilhetes e não se veja o estádio, é melhor que não vá. Já desiste, as portas estão fechadas. E também, infelizmente, faleceram lá 3, 4 pessoas, porque empenharam-se. E antes do jogo, uma nuvem negra, que eu nunca tinha visto coisa igual. Console! De repente uma nuvem negra começou a chover torrencialmente, antes do jogo. E o resto, bom, não se pode tirar mérito, eles lá tinham a lição muito bem estudada. Foram preparados. Muito bem preparados. Estavam também muito nervosos e também incentivo. Essa parte aqui. Incentivo. Cada jogador, o prémio, além do prémio monetário, que já me esqueço do valor, tem um Mercedes-Benz novo, que era o último grito na altura. Pois é, só para entrar no país o tal Mercedes era um problema. Então, eles ali apertaram-nos bem, embora
eu tenho que reconhecer, o único senão que até hoje fico na dúvida, porque nestes confrontos em África há muito disso. Nós até a primeira parte estávamos quase, os 2, 3 minutos da primeira parte, estávamos a fazer muito bem, porque eles não conseguiam furar e conseguiram um gol de grande penalidade muito duvidosa. Como sempre. O falecido Joaquim João, que Deus o tenha, ele jogava sempre com os braços assim. Então a bola via-se na camisola onde a bola tinha batido. Mas mesmo assim o o árbitro marcou. E aquilo desnorteou-nos um pouco, porque depois começou a chover torrencialmente, não tínhamos botas suficientes. Já sabemos aquelas nessas condições. E eles apertaram-nos, apertaram-nos e mostraram porque que eles eram a potência em África. E bateram-nos 4-0. Como é que foi a recepção de volta ao país, depois dos 4-0 nos Camarões? O público, os dirigentes, como que reagiram a vossa derrota depois? Fomos muito bem recebidos, muito bem recebidos, porque isso é que nos motivou, porque recorde-se que naquela altura nós não tínhamos nenhum atleta a jogar fora do país. Exato. Todos jogávamos aqui e o campeonato interno era de excelente qualidade, muita qualidade, e é isso que às vezes faz pensar porque é que o nosso futebol hoje, com todas as condições que existem, que não chegámos a lado nenhum. Então receberam-nos muito bem e aquilo galvanizou-nos e preparámos-nos para a campanha a seguir, que foi depois a qualificação para o Cairo 86. Mister, como é que foi preparada a campanha para o CAN do Egito de 86 até a vossa qualificação? Aí a preparação foi péssima. Sim, foi péssima. Temos que reconhecer quando as coisas estão erradas, porque primeiro aceitou-se um convite para fazermos estágio. A preparação inicial foi boa, foi no Chimoio, um estágio de um mês, que foi bom, na altitude, mas depois fomos à Argélia, ficamos quase um mês e meio na Argélia, e na Argélia naquele período, porque está próximo da Europa, era frio, e depois nós íamos competir no Cairo sob altas temperaturas, 30 e tal. Então eu penso que aquele foi um fator, o primeiro fator determinante. Segundo, não tínhamos material desportivo adequado, ou seja, o equipamento também vinha da Bulgária, demorou tanto, pôs em pânico os dirigentes que acompanhavam a seleção, porque só chegou na véspera do jogo, do primeiro jogo, que foi com Costa de Marfim. E perderam 3-0. Perdemos 3-0, os calções pareciam fato de banho, camisolas todas apertadinhas. Mas aquelas mangas compridas, não, aquelas mangas curtas. Sim, curtas. E também, porque recorde-se que naquele período não se qualificavam 14 ou 16 como agora, né? Eram 8 equipes. Nós fizemos todos os nossos jogos, estávamos sediados no Cairo, no Estádio Nacional de Cairo. Aquilo também leva quase 80 mil, 90 mil, e estava sempre lotado. Há uma bancada lá que é só para as Forças Armadas, aquilo é bonito, vê-se a Marinha, os comandos, a Força Aérea, tudo organizado. E é um barulho ensurdecedor, porque os árabes gostam de futebol. Aquilo é do primeiro ao último minuto. A gritar. Dentro do campo, só para lhe dar uma ideia, para falar com o colega, passa a bola ali, só via a boca mexer, não só via nada. O barulho. O barulho. Vamos recuar um tempo para falar da qualificação contra a Líbia. Jogam primeira mão na Líbia, perdem por 2-1. Estavam a perder na Líbia, empatam o jogo, só que festejam no campo da Líbia. Estávamos a festejar, mas quando viemos, quer dizer, muito suavemente. Conseguimos empate, em vez de segurarmos e até que nos recompuséssemos, aquela euforia, quando o último jogador cortou a linha do meio campo, eles logo reataram e apanharam-nos em contra-pé. Foi um golo muito rápido. Mas depois, aqui na Machada, nós apertamos, também foi 2-1. Também foi 2-1, depois foram as grandes penalidades. Que o Jerry marcou um golo, Deus o tenha. Sim. Que deu a qualificação à seleção de Moçambique ao primeiro CAN de 86. E estamos com alguém que esteve neste CAN. Depois do CAN, alguns jogos com a seleção nacional, alguns jogos marcantes. Bom, depois do CAN, dá a sensação que houve uma espécie de
de razia, se posso assim afirmar, quero isto dizer. Alguns jogadores começaram a ficar, já sabe como é, passaram o tempo, Sim, né? Exato. E depois também começou-se a mexer muito na equipe técnica, porque nós durante a campanha, até mesmo o CAN, só tínhamos o falecido, que Deus o tenha, o Mário Esteves Coluna, e o Era o treinador principal. Sim, e Belmiro Manac. Fora um CAN com Mário Esteves Coluna. Sim, treinadores moçambicanos. Aquela equipa Meu que Deus, foi, a meu equipa que foi ao CAN era totalmente moçambicana. É possível. É possível. É possível. E, como disse inicialmente, não é fazer propaganda, naquela altura Moçambique era o 8º no ranking africano, porque eram 8 equipes que se qualificavam para o CAN. CAN. Era difícil. Muito, muito difícil. E então pronto, quando viemos, então mudava-se muito de treinadores, trouxeram aqui um alemão chamado Michalek, que depois não se deu bem. Depois quem foi mais? O senhor João Carlos, também até juntamente com o Adelino Jorge. Então, isto de mudar muitos selecionadores. Não acaba não ajudando sim, também. porque naquela, voltando um pouco atrás para esta seleção que se qualificou para 86, já tinha uma espinha dorsal. Os adeptos, quando iam ao estádio, já sabiam que na baliza fulano, no quarteto defensivo fulano, salvo o caso em que, por algum motivo, um jogador estivesse lesionado ou coisa assim. Então era como se fosse um clube. Então isso ajudava. Sim. Nós já nos conhecíamos. Havia já uma convivência. Sim, havia muito entrosamento. Mas há um jogo, mister, em que fazem com a Zâmbia aqui na Machava e perdem por uma bola sem resposta. Naquele jogo, aquela mentalidade que tínhamos de moçambicanos, que sempre que é jogo contra a Zâmbia, já perdemos. Em 88, quando jogaram com a Zâmbia, já tinham essa mentalidade, com a Zâmbia não é difícil. Não, com a Zâmbia, naquele jogo que perdemos 2-1, houve também outros fatores que, na altura, assim, até tínhamos esquecido de mencionar o Sr. Hilário da Conceição, sim. Era o selecionador. Então, ali também o estilo de jogo, na minha opinião, não ajudou muito. Já tínhamos comparado com aquela seleção de 83, 86, já não. Bom, e os zambianos jogavam como orquestra. Aquela era das melhores seleções da Zâmbia. KK level. Foi aquela seleção que pereceu naquele acidente aéreo. Aquilo jogava como se fosse uma orquestra. Eles chegaram aqui, deram-nos um baile. Deram-nos um baile. Nós chegamos a passar uns 5 minutos sem ver onde é que a bola estava. Meu Deus! Sem ver. Só que, não sei se era estratégia, porque eles também nos respeitavam muito. Porque lá fora, as outras equipes, quando vinham na Machava, sobretudo na Machava, tinham um receio. Eles, embora tivessem controle e domínio territorial no que concerne a posse de bola, mas não criaram muitas oportunidades. Eles pareciam que só quiseram nos roubar a bola para fazer o bom jogo na segunda mão, passar a eliminatória. Então quando fizeram golo, praticamente aquilo parecia uma pelada, mas sem nos dar a bola, nós atrás da bola. Atrás da bola, mas sem conseguir já não foi. Então, merecemos aquela derrota, porque eles, em termos de equipa, estavam muito coesos e são desses jogos que nos fizeram aprender também. E também, como disse, a seleção estava reestruturada, não tínhamos entrosamento, não chegámos, porque nós, se tivéssemos o mínimo de entrosamento, éramos capazes de conseguir pelo menos um empate. Já dava jeito. Quando é que aparece o afastamento da seleção nacional? Bom, eu joguei pela seleção sempre, até quando saí do país, em 1990, e o meu último jogo pela seleção foi aqui com a seleção do Quênia, que vencemos 3-0, e o último jogo foi pelo clube, o Grupo Desportivo de Maputo, foi na Nigéria com o BCC Lions, que nós batemos aqui 2-1 e fomos lá apanhar uma cabeçada de 6-1, porque o nosso guarda-redes estava comprometido. E isto que se diga, porque toda a gente sabe, lamento muito, já não está entre nós, que Deus o tenha, porque depois viemos a constatar que quando no regresso as ajudas de custo a nível de clube era $3 por dia, nós ficámos ali uns 5 dias, dava uns $15, $20 e praticamente só dava para
comprar uns souvenirs muito baratos para Baratinhos. familiares, mas ele saiu, voltou com gearbox, com televisor, etc. Então, não estou aqui a dizer que ele não pudesse ter fundos próprios, mas Na altura era muito esquisito era ter muito essas esquisito. condições. Depois do jogo estava constantemente a tomar, então comprava, então, e a forma como nós sofríamos os golos. De uma forma muito estranha. Muito estranho, porque se eles nos tivessem dominado, como eu disse, os Camarões dominaram, a Zâmbia dominou-nos, tem que se aceitar a supremacia do adversário. Neste caso não, era uma equipa muito pesada mesmo, e chutavam a meio do meio campo. Aquilo nem eram remates assim, aqueles remates Tão fortes de... Sim. Pareciam mais passes longos do que remates. E depois eu recordo-me quando sofremos o segundo golo, ele queixou-se do sol, estava ali, e o treinador na altura era o José Castro, mandou alguém fora do campo, havia aquelas senhoras que vendiam coisas e comprou um boné para ele, teve que lhe dar um boné e sofre o terceiro gol, diz que não estou habituado a jogar com chapéu. Como agora está agarrado. Portanto, eu ia dizendo que queria abrir um parênteses para repisar que também a nível de clubes estive naquela excelente equipe também, do Desportivo, em 1990, que foi a primeira equipa a chegar às meias finais. Na altura era a Taça dos Vencedores das Taças, hoje é a Taça Nelson Mandela. A Taça CAF. Taça Taça CAF. Então, nós tivemos, portanto, a 90 minutos. Naquela derrota do 6-1 e ao final. Sim. Meu Deus. E nós praticamente tínhamos aquilo assegurado. Por isso é que os nigerianos jogaram muito sujo, diga-se a boa verdade, ao corromperem o guarda-redes, e nós não sabíamos, porque devido a ligações nós chegámos à Nigéria numa quarta-feira para jogar no domingo, e aquele foi o maior erro. E sempre havia ali umas incursões de alguns elementos da Nigéria que vinham nesse hotel, pese embora era um hotel um pouco distante, mas vinham ali e não se sabia o que eles vinham a tratar. Mas a atuação do nosso guarda-redes não era querer ter certeza que ele negociou o jogo, mas deixou muito a desejar. Muito a desejar pela sua atuação. Porque os golos, se fossem golos derropantes, se fossem golos bem engendrados, às vezes nem são, por azar, má sorte, sim senhora, mas foram golos muito duvidosos. Então, infelizmente, deixámos passar aquela oportunidade de chegar a uma final da Taça das Taças. Sim. Depois disso, o Mister saiu fora do país? Sim, depois disso fui para a Inglaterra, mais concretamente em Londres. E em Londres eu, como sou professor de Educação Física, dava aulas numa escola e também já jogava, mas já não era num nível, era amador, né? Porque na Inglaterra o nível é muito alto. E é muito exigente. É muito exigente. Então joguei no Croydon Football Club, em Londres, e posteriormente depois fui ao Sudão. Né? Fui ao Sudão. No Sudão fiquei também 3 anos, mas no Sudão não joguei. Mas quando estive no Sudão, por ironia do destino, dos 3 anos em que estive lá, vieram 2 equipes moçambicanas. Ok. A primeira foi o Machaquén, e o timoneiro do Machaquén era o meu amigo Euroflim da Graça. Que já passou por aqui. Um abraço ao Mr. Euroflim da Graça. Grande homem, um verdadeiro amigo, e era um excelente jogador. Meu colega no desportivo. No desportivo, sim, um grande. Aquela equipa de 83 fazia parte. O Euroflim da Graça. Sim. Excelente jogador, bom, tinha boa leitura de jogo. E humilde, muito sincero. Então, então o Machaquén veio jogar com o Al-Merrikh. É um grupo de referência no Sudão. Na altura era a melhor equipa no Sudão. Um ano depois veio Costa de Sol. Veio jogar com uma equipa chamada Almórada, que também venceu Costa de Sol 4-2. O timoneiro era Flim. Meu Deus! Então, grande jogador, grande treinador. Sim, eu os recebi muito bem. E o Euroflim, ainda quando a gente se encontra, e alguns jogadores se recordam, porque os sudaneses usam truques.
E eu, quando soube que as equipes vinham, moçambicanos, eu fui ao aeroporto. Recebi-os e avisei-os. Olha, se tiverem dificuldades de treino, não lhes queria desanimá-los logo, se tiverem dificuldades de treino, contactem-me, está aqui o número, porque eu era professor de educação física numa escola americana, tinha um campo relevado, parecia o Wembley. É dizer, onde eu leciono, um campo de futebol onde vocês podem treinar, só que vão treinar no Wembley para jogar nos Ijás. Eles não entendem. Quer dizer, a escola americana que comecei a trabalhar tinha boas condições. Excelente condições. Tinha um campo de futebol com uma rela invejável, tinha um campo de beisebol, tinha um campo de basquetebol, tinha uma pista de atletismo e infraestruturas. E não parecia estar no Sudão. Não, ali, hoje era abastecida pelos marinhos, né? Marinhos, que era mesmo como se estivesse em território americano. E então, às 10 e pico, no dia seguinte, estou a receber o telefonema. Está mal aqui. Essa foi o muro americano, era o presidente mexicano. Liga-me, meu irmão, estamos mal. O que é que foi? Estes tipos estão-nos a criar um problema, estamos a ficar estressados porque não podemos ir treinar. Qual foi o problema? O que é que eles fizeram e fazem isso por costume? Trazem a carrinha, queremos treinar às 10, às 9 tem ali a carrinha, quando sabem que a equipe está para descer as nuvens, fura os pneus. Fura os pneus, chega ali e diz, olha, não tenho pneus de reserva, e depois faz-se de que não fala nem inglês, só fala árabe, não havia para complicar. Não havia nenhuma comitiva que falava árabe. E eu quando eles me dizem isso, eu falo com o embaixador americano, arranjo um autocarro de luxo, fui ao hotel. A única condição é que nenhum elemento do Sudão entra aqui dentro. Exatamente. Entra só que... E eles queriam forçar, não, temos que entrar. Para acompanhar, tá? Para acompanhar, disse, não. Então chegamos, mesmo por fim, de tanto insistirem, disseram que eram as regras, etc. Entrou um deles, um guia, mas na escola americana já não podia. E eles treinaram ali. O mesmo aconteceu com a Costa do Sol. Com a Costa do Sol, até quando foram ao campo, o truque foi diferente. Como sabiam, eles já estavam lá. Eles quando chegam ao campo, não tinha chovido durante 2, 3 meses, chegam lá, está alagado, o campo tudo Tudo bem, Maria? Eles deixam mangueira. Mas era um mar, um rio, aquele. Eles ligam e dizem, eu conheço esses truques, são uns truques de sudareses. E por vezes conseguem ganhar as eliminatórias. Imagina se eu não estivesse ali, o mexicano não iria treinar. E eles diziam, não, vocês querem treinar? Treinem na água. Vão treinar. Claro, não tem como. Não tem como. E também, outro aspecto relevante é que foi no jogo com o mexicano. O homem da rádio, que é Domingos Naene, um tal chamado Domingos Naene. Ele chega e diz-me, fui falar com o ministro da Informação do Sudão, está a colocar dificuldades para a transmissão do relato, etc. Eu tinha uns amigos ingleses, militares, e que eu disse, há um homem da rádio, gostaria de fazer o relato, mas já tem dificuldade. Disseram, não, meta-nos, um deles disse, meta-me no campo, meta-me no estádio, ele vai fazer um relato espetacular. Mas como é que tu vais fazer? Eu tenho que estar só ao pé dele. Se eu arranjo e eu também não sabia disso, Domingos Naene, vais fazer o relato. Mas como, tenho que não sei o quê, porque temos que contactar, o relato parece passar por França, não sei o quê. Eu disse, não, esteja tranquilo. Cheguei uns minutos, meia hora antes do jogo, coisa assim, apresentei a ele. Ele só trazia um instrumento pequeno. O Naene não acreditava. Ele disse, pega lá e se fala. Ele sintonizou, só que o Naene estava um pouco apreensivo, porque ele dizia, não tenho retorno, eu não entendo essas coisas da rádio, não tenho retorno. Ele disse, fala, esse vai ser o melhor relato que você já fez fora do país. Dito e feito, ele fez o relato e tal. Ao mais alto nível. No intervalo ele liga para Anuar Messagibe, estou a Anuar Messagibe e perguntei, que viagem que tu estás a usar? Porque este relato é diferente dos outros. Ele disse, vou-te contar depois a história. E foi assim, e foi um relato excepcional. E o Mexicano também fez uma excelente exibição. Eu recordo-me que depois, foi pena que eu depois saí, eles queriam o capitão da equipe desse mexicano, Antoninho, que é o Shang. Mas havia um jogador chamado Cachela, um alto. Cachela ainda está, um abraço ao Cachela que anda fugitivo nessas entrevistas. O Cachela, o Almeric queria o Cachela.
vieram, batiam sempre as portas. Eu tentei contactar com o Machaquene e o Almerique é um clube sério. Sério. E os salários são mesmo daquele nível árabe muito alto. Mas eles queriam Cachela, porque o Cachela fez um alto jogo. Um altíssimo jogo e quebrou um dos melhores defesas do Sudão, aquele defesa esquerdo. Era o capitão da seleção do Sudão e era o capitão do Almerique, mas ele fez gato sapato. Oh meu Deus! Estava a falar da equipa do Machaquene que chegou às meias finais desta competição na altura, e depois com problemas. Foi. O Mr. Filipe conta na entrevista o que aconteceu com esse Machaquene, mas foi o Machaquene que fez história também, tanto como o Desportivo de Maputo, esteve a um passo de chegar à final, mas aconteceram coisas esquisitas também e acabaram desfrutando essa história. E o Mister tem noção da personalidade histórica que tem ao nível do desporto nacional? Eu, com a minha humildade, eu não conto muito isso. O que me faz feliz é saber que eu toquei corações. Exato. E isso deixa muito feliz. Até hoje, quando saio aqui no Manduca, há de haver sempre alguém que diz, fulano, Shabab. Para mim, quer dizer, ele está... E não é só do desportivo. Que é do Ferroviário, Machaquene, Costa de Sol. Costa de Sol. Eu recordo-me um adepto do Machaquene uma vez para num campo de agora posso te cumprimentar, porque tu eras uma dor de cabeça para mim. Quando havia os confrontos desportivos, Machaquene ou Machaquene desportivo, Eu já pegava. Era Shabab e Calton. Ou seja, uma dor de cabeça, nós quase que vos odiávamos, mas no bom sentido do termo. Rogávamos que estivessem lesionados ou coisa assim. Quando regresso no país, enquadraram-me na equipe técnica, porque também durante o tempo que estive lá, durante a paragem, o Marco Noite veio lá uma vez, para visitar a família, conversamos e depois ele também aproveitou falar com os instrutores. Disseram para este rapaz promete, isto tem que voltar. Senhoras, então Marco Noite, quando tem que dizer, eu queria. Então o senhor faz a cidade e tinha sido um dos que me tinha arranjado a bolsa para ir, que tinha, aliás também não havia outro, requisitos. Então eu disse, olha, eu gostaria que ele fosse enquadrado na equipe técnica. Então o senhor faz esse é o objetivo. E graças a Deus, como costuma-se dizer, a sorte protege os saudades. Desde que ingressei na equipe técnica, nós não perdemos nenhum jogo na Machado. Depois daquela caminhada com Costa de Marfim, Nigéria, Senegal, e depois até o jogo que nos qualificou praticamente contra a Tunísia. Mas que nos qualificou mais foi aquele com o Botsuana, lá em Botsuana. Sim. Porque com a Tunísia, acho que foi Tunísia foi o penúltimo, né? Foi o penúltimo. Com a Tunísia foi o último na Machada. Foi o último, né? Ele marcou o golo, deu-nos certeza já o cara. Sim. Mas aquele do Botsuana era muito difícil. Era difícil e decisivo. Ali dava-nos um passo para acreditar no cara. Exatamente. Ou a derrota nos recuava para não irmos jogar. E eles tinham remodelado a seleção, bastante jovem, e por causa da altitude, Gaberoni é muito alto, mas nós tínhamos uma estratégia e aquela seleção também era boa. Aquela recorda-me, de certa forma, aquela de 86, porque se for a ver aquela seleção, a pessoa de cor e salteado sabia Campango, grande seleção. Paito. Qualquer adepto já fazia aquele 11, Dari Monteiro, e é uma das coisas que Artur Semedo já falou muitas vezes, que a seleção deve ser um clube. Um clube, sim. Ali sabia-se, salvo quando o Tico estivesse lesionado, entrava outro. O Gonçalves. Eu já sabia que Danito Paruque sempre entrava na segunda parte aos 15, 20 minutos. Não falhava, eu sabia, Danito Paruque na segunda parte vai entrar. Então havia aquela familiaridade na seleção. E era mesmo um grupo muito homogéneo. Conversava muito com os jogadores. Absolutamente, o Marco não. Ele parecia, ele tinha um vice longe, tinha uma cara, fechava a cara. Eu perguntava, por que você faz isso? Não, isso é uma forma de me proteger dos ataques dos adeptos. Então ele fechava a cara, mas no fundo era um homem muito boa pessoa. Eu senti-me bafejado pela sorte de ter trabalhado com ele e aprendi muito.
em termos de tática, não era por acaso. Nós, se reparar, nós não vencíamos assim por goleadas. 1-0. Mas, em termos de eficácia, nós, por exemplo, mesmo com a Nigéria, nós levámos a bola e escondemos-la da Nigéria durante muito tempo e a Nigéria ia caçar a bola. Então, nós tínhamos esse conjunto, essa capacidade também. Essa capacidade de poder fazer isso. Exato. Mister, caminhamos para o fim da nossa conversa, que para mim é super especial. Ahmad Shabab, o melhor marcador de todos os tempos, todos os campeonatos, com 27 golos. A marca está lá, é o melhor marcador. Com alguém que fez parte da primeira aparição da Seleção Nacional de Moçambique no CAN em 86, Ahmad Shabab fez parte daquele 11 e marcou o primeiro golo que venceu os Camarões na Machava por 3-0 em 83. Portanto, é uma lenda viva a valorizar, a ter em conta e acarinharmos como deve ser, porque valorizamos mais o que é de fora, mas também temos o que é nosso, com uma história longa, exemplar, e Ahmad Shabab é o exemplo disso. Volto a repetir que não é qualquer homem, eu estou feliz por isso, eu não vi a hora de amanhecer para poder fazer essa entrevista com Ahmad Shabab, graças a Deus conseguimos, e nós estamos felizes por isso, por essa exclusividade do Mister sair de casa para aqui ao programa e dar esta entrevista. Alguma coisa, Mister, desejava ficar para os nossos telespectadores e para aqueles que acompanham os nossos programas e os teus seguidores que vão aproveitar e matar saudades, sei que é, com esta entrevista? A todos os meus seguidores, meus fãs, um abraço, e aos amantes do desporto rei de Moçambique, apenas um apelo para que não atiremos só pedras aos nossos jogadores da seleção. Essa pode ser uma fase. Nós também tivemos uma fase antes de nos qualificarmos para o 86. Sim, então era a fase de remodelação da seleção e acarinhemos esses jogadores, porque bons tempos ainda virão e agora já se está a levar, parece que a quem de direito, que são os clubes, já estão a levar com muita seriedade a questão da formação e pelo menos já é um passo. E aproveitar também parabenizar a equipa de futebol praia que conseguiu nos levar ao pódio, é vice-campeã de África, é feito, e também, como é desporto, eu pertenço à família de desporto moçambicano, à equipa Ferroviário de Maputo, que está entre as 5 melhores da África. Sabe-se que nós não temos aqui competição neste momento por causa da pandemia, e eles chegaram ali e conseguiram fazer, para mim aquilo foi um grande brilharete. Portanto, um abraço a todos eles e muito obrigado por me ter aqui. Já tinha seguido, como disse, as suas entrevistas e cá estou hoje. Me sinto muito honrado e privilegiado por termos tido esta conversa. Muito obrigado, Mister. Nós agradecemos e estamos felizes por isso. Acima de tudo, é sinal de que o nosso trabalho está a ser valorizado como deve ser, quando aparecem pessoas como Ahmad Shabab, que tem história a nível nacional. Melhor marcador de todos os tempos, de todos os campeonatos, com 27 golos. Esteve no primeiro CAN de Moçambique, em 86, no Egito. Eu volto a repetir isto. Naquela vitória de Moçambique contra os Camarões na Machava, 83 por 3-0, Ahmad Shabab fez o primeiro golo e assim me despeço. Subscrevam ao canal, partilhem Instagram, Facebook, Twitter, tudo isso. Façam este programa chegar o mais longe possível. Estamos com a lenda, Ahmad Shabab. Foi! E nós temos bons players. Go, go, bons players. Hoje eu quero mostrar. E nós temos bons players. Go, go, bons players. Hoje eu quero mostrar. Go, go, bons players. Go, go, bons players. Go, go, bons players. Go, go, bons players. Hoje eu quero mostrar. E nós temos bons players. Go, go, bons players. Hoje eu quero mostrar. E nós temos bons players. Go, go, bons players. Hoje eu quero mostrar. Go, go, bons players. Go, go, bons players.
mostrar.